Bom, gente, boa noite, né? Sejam bem-vindas e bem-vindos a essa aula, né? Esse encontro. Eu fico muito feliz que todas e todos estejam aqui, conseguiram, né, disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês para esse encontro. Eu sei que vocês têm muitas inquietações e é normal, né? Sempre quando a gente entra numa disciplina que é de metodologia científica, ela nos leva a muitas inquietações. O curso de vocês é muito curto, né? Então, eu queria falar um pouquinho do processo, do que é o curso de vocês e como eu olhei a disciplina em si. O curso de vocês é muito curto e quando vocês perceberem, ele já acabou. A verdade é essa, né? E aí, o que acontece? Quando a disciplina ela foi pensada e projetada, ela foi pensada já para o final. Então, a primeira orientação que foi dada para vocês é que vocês começassem a se organizar em duplas e trios, né? Para que pudesse já pensar no artigo final. Então, veja, vocês terão, então, essa disciplina ela é uma disciplina de primeiro módulo de vocês, mas a gente já está pensando no último. Por quê? No decorrer do curso de vocês, então essa disciplina é o start desse pensamento, e no decorrer do curso, vocês terão a oportunidade de ter mais informações para vocês pensarem no artigo final. Se fosse para pensar o projeto de pesquisa, né, sobre a linha de pesquisa, o projeto, começar a refletir sobre isso lá no final, vocês não teriam tempo disponível. Então, essa disciplina, eu já sabia que ela teria esse primeiro movimento aí, e acredito que o primeiro movimento que foram de dúvidas, né, iniciais, sobre formação de duplas, sobre a questão propriamente da linha de pesquisa, o arranjo entre grupos que estavam, né, separados e acabaram se possibilitando, né? Até foi uma discussão, foi uma conversa que nós tivemos, né? Dentro lá do grupo de tutoria, tudo. Eu falei, olha, para mim tudo bem, se para vocês também estiverem tudo bem, a gente segue, né? Bom, eu vou compartilhar os meus slides com vocês. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento no chat. Professora, bateu a dúvida, né? Eu vou falar um pouco, vou falar o cronograma geral, tá? Da nossa disciplina. Ele vai dar uma... E aí eu vou pedir para algum dos tutores, se possível, se houver alguma pergunta, eu não consigo visualizar o chat, mas Tranquilo, professora. se puder me ajudar nessa... olha, professora, fizeram essa pergunta, e aí isso me ajuda bastante, tá bom? Ok. Bom, então, prazer, meu nome é Lilian Toyota, né? A gente fez essa pré-conversa aqui nos bastidores, e eu tô pertinho de vocês, eu tô em São Paulo, gente, né? Nada que um avião não vá fazer, né? A ligação. Então, né? A verdade, eu brinco que eu sou estrangeira dentro, né, do grupo. Eu sou diferente. E a nossa disciplina, metodologia e pesquisa científica 1, né? Então, esse é um primeiro momento. Então, a gente trata sobre a questão do pensamento, da crítica da metodologia científica, a questão de ciência e conhecimento científico, o método científico, os fatos, leis, teorias, pesquisa científica, métodos e técnicas, pesquisa qualitativa e quantitativa, conceitos e instrumentos, elaboração de projetos e artigos científicos, técnicas de comunicação através de leitura, da análise, da interpretação de textos, elaboração de uma proposta de um projeto de pesquisa visando a elaboração de um artigo científico. Então, isso está na ementa da nossa disciplina, né? Então, só para vocês entenderem para onde nós estamos indo. Até foi uma abordagem lá inicial, né, que os tutores trouxeram, que era a questão de equivalência. Eu já fiz metodologia científica na graduação ou num outro curso, e aí eu posso, né,
pedir equivalência, e aí até estava vendo ali as orientações da coordenação, tudo, e aí eu trago uma reflexão para vocês, né? Sempre quando a gente entra num curso novo, todas as metodologias científicas, elas nos tornam melhores, né? Melhores para quando eu vou fazer pesquisa de mestrado e doutorado, melhores para quando eu vou fazer uma escrita de elaboração de artigo científico, e mesmo até para aqueles que estão dentro do contexto sala de aula, dentro do contexto escolar, melhores na elaboração de projetos, né? E melhores no pensamento científico. Nós, enquanto pessoas e profissionais, em poucos momentos nós somos colocados para pensar cientificamente, né? Eu comento que eu tenho múltiplas tarefas nessa vida, e uma delas é estar na educação básica, né? Estar no ensino superior, estar na pós-graduação. Então, acaba acontecendo o quê? O que eu percebo? Quando a gente entra, né, nas esferas que são as acadêmicas, essa é uma das esferas que nós estamos, a gente não tem, às vezes, a base. E quando a gente tem essa base, a gente não consegue utilizar na prática. E deveria ser ao contrário. Eu deveria ter um fluxo contínuo, né? E aí, eu sempre comento, então, que qualquer tipo de informação de metodologia, de forma de trabalho, da entrevista, do fichamento, e por mais básico que seja, é um olhar de um outro professor. Então, esse olhar de um outro professor nos torna melhores, né? Então, eu espero realmente que vocês possam aproveitar muito essa disciplina e, por favor, suguem o que vocês puderem de mim. Assim, sintam-se à vontade em perguntar. Por quê? Porque eu faço com prazer e eu faço com vontade. Às vezes, a gente não tem com quem trocar. E essa troca nos é essencial para o conhecimento científico, tá? Falando da estrutura da disciplina, a gente passou já para a semana 1, né? Então, vocês perceberam, e isso foi uma demanda que veio junto dessas disciplinas que vocês tiveram até o momento, das dificuldades, e isso tem sido percebido pela instituição. Então, vocês perceberam que a semana ela começa numa segunda-feira e ela termina no domingo, né? Então, foi dado assim o final de semana. E as atividades, né, nessa disciplina, elas foram todas abertas, todo o material disponibilizado antecipadamente. Então, para quê? Para que vocês pudessem se apropriar desse material e organizar. Uma coisa importante no estudo do EAD, dentro da plataforma, chama-se organização. Não existe estudo nenhum que mostre que o recurso, né, as metodologias, elas são menos. Tem uma forma mais fácil. Não existe uma forma mais fácil. Existe uma forma que é necessária. A primeira forma que existe chama-se organização. Só que para que eu possa ter organização, eu preciso ter a informação, né? Então, por isso que a disciplina ela foi aberta com já todos os textos base, ela já foi aberta com todas as atividades, todos os modelos. Por quê? O aluno vai passando os módulos, vai passando as semanas, ele já vai baixando aquilo. Ok, eu posso fazer isso agora, eu já faço isso agora, né? Então, isso é muito importante. Então, foi trazida essa questão de dificuldade, né? De acesso, a dificuldade, né? De poder atender. Então, a disciplina ela tem 3 produtos, né? Três atividades que são avaliativas, né? A primeira atividade é o fórum temático. O fórum temático ele é bobo, mas olha só o quanto que ele trouxe de trabalho para vocês, de vocês buscarem uma parceria que é ou então os artigos finais eles serão realizados ou em duplas e trios.
E aí, gente, olha só o trabalho que deu já para vocês. A entrega, né, a participação final fecha, desculpa, no domingo. Vejam, eu sei que vocês já estão, né, fazendo, tenho acompanhado lá as interações, tenho visto já as postagens. Então, muitas pessoas, né, já se colocaram ali, etc. E eu sempre comento, quando nós estamos fazendo um trabalho em duplas e trios, é um relacionamento. Ele pode ser um relacionamento de amor ou pode ser um relacionamento de ódio. A verdade é essa. E aí, o que é necessário? Diálogo, tá? Gente, qualquer um que tem relacionamento entende o que eu estou falando, né? Qualquer um. Quando a gente vê isso na esfera acadêmica, isso é mais ainda, né? Então, vocês vão encontrar dificuldades nesse período, mas aí entra o diálogo, né? Então, quando eu tenho um relacionamento, olha, qual é o melhor horário para você? Ó, o meu melhor horário está isso, olha, está acontecendo isso comigo. São as trocas são importantes. Percebam que esse é um laço que vocês estão criando agora de apoio, né? A gente fala muito dessa coisa da rede de apoio, né? Quem é a minha rede de apoio, né? Eu preciso trocar com os meus pares. É nesse momento que a gente descobre isso, né? Então, observar o quê? Observar se está tudo bem. E vejam, essa disciplina, né? E eu espero que vocês utilizem dessas trocas para as próximas disciplinas também. Para quê? Por quê? Porque vocês não tenham, né, que no momento posterior trocar de dupla, entrar num trio, não sei. Gente, acontecem muitas coisas, mas é o apoio de, olha, você está bem? Você quer ajuda? Tá tudo, né? Olha, eu sei que mas a gente é dupla, precisar, tô aqui, né? Sejam realmente as pessoas de confiança um do outro. Então, na semana 1, apresentação do plano de ensino, organização de duplas e trios, e eu deixei um texto do Severino e do Demo, né? O do Severino, quem puder, né, baixar, né, tem nas redes por aí na internet tem o livro completo. Então, quem tiver a oportunidade de baixar o documento, né, o e-book inteiro, poder fazer a leitura, o Severino ele tem uma linguagem de fácil acesso sobre metodologia científica. E ele vem falando sobre essa questão do que é o trabalho na universidade, do que é a questão ciência, formação acadêmica. E quando a gente pensa nessa questão de formação acadêmica, eu não sei vocês, mas eu percebo o seguinte, que quanto mais eu tenho, parece que eu preciso mais, né? Por quê? Porque parece que as coisas estão chegando e você tem que dar conta, né? Então, hoje amanhã é dia dos professores, e a escola que eu trabalho, ela fez o quê? Ela fez um almoço para os professores. Mas o que é um almoço para professores sem uma formação de professores? E aí foi engraçado, porque o primeiro foi falar sobre metodologias ativas, e a segunda palestrante foi falar sobre a questão de sentimentos, né? E aí é engraçado que em todos os núcleos que você está, né, independente qual seja, existe a necessidade de formação. E a formação acadêmica, ela tem sido muito mais cobrada, né? Ela é um diferencial para o profissional. Então, isso o Severino vem discutindo no texto dele. O Demo, ele já vem falando sobre a pesquisa nos campos escolares. O quanto, né, é difícil você olhar para a sua prática, olhar para o seu contexto e observar uma pesquisa. Gente, é a coisa mais difícil que existe. Por quê? Porque eu, dentro do contexto sala de aula, eu, dentro do contexto educação, eu sou agente. Se eu sou agente, eu sou aquela pessoa que está na prática, eu falo, isso aqui não é nada, é conteúdo dado.
desculpa, não é bem isso, né? Eu não sei de onde que tira isso. E o demo, o livro do demo é bem legal também. Quem tiver oportunidade tem e-book. Não tem e-book nas vias, eu tentei achar, mas eu não achei. E o livro, ele é um livro, né, bem estruturado, e ele vem falando sobre essa questão de... Oi, mano. Só um minutinho. Essa questão que é da pesquisa no contexto escolar. O agente, como é que eu olho a escola, as estruturas da escola, o que serve da pesquisa, como é que eu organizo essa pesquisa entre os pares, com o aluno, com outros professores. Isso é importante vocês observarem. Eu percebi que vocês já colocaram ali a linha de pesquisa. E é importante observar como você vai fazer isso. O que você realmente pretende estudar, né? Nesse momento, nessa linha de pesquisa, o que eu pretendo estudar, né? Que tipo de situações eu quero analisar? Eu quero fazer uma pesquisa somente qualitativa, que é somente pela fundamentação teórica sobre isso, ou eu quero fazer uma pesquisa qualitativa com entrevistas. Se é uma pesquisa qualitativa, eu tenho outros caminhos a tomar, né? Não é só aplicar a entrevista. Eu tenho que passar por um comitê de ética, o meu projeto precisa passar pelo comitê de ética. Então, eu preciso direcionar esse meu olhar, né? O comitê de ética, normalmente, ele demora cerca de 1 mês para responder um projeto. Então, eu não posso deixar muito para frente. Eu tenho que pensar agora. Percebam que os 2 textos, eles vêm trazendo essências para vocês começarem a pensar no projeto de vocês, tá? Na semana 2, tem lá, né? Que é a questão do levantamento bibliográfico, aí vem o Lakatos, que fala sobre os procedimentos didáticos, e aí vem com a atividade avaliativa, que é o fichamento, que é para o dia 24/10, né? E a aula de hoje, que nós estamos aqui felizes e contentes, todo mundo. Olha só, e aí o fichamento, eu disponibilizei um modelo, e vieram algumas perguntas importantes. Professora, qual o texto que eu vou usar para fichamento? O texto que você... E até eu coloquei um aviso para vocês lá na plataforma. O texto, o levantamento bibliográfico que vocês vão iniciar já é o levantamento bibliográfico da sua pesquisa. Escolhi a linha de pesquisa, escolhi aonde que eu quero aplicar essa pesquisa, qual é o campo que eu quero aplicar. Ok, eu vou buscar artigos que tratem sobre essa temática. Por quê? Porque eu preciso entendê-la também. O artigo mais básico talvez seja o artigo que eu precise usar. Então, a duplo e trio, elas vão fazer o quê? Vão selecionar 6 fontes e vão fazer o fichamento destas fontes. Ponto. Essas mesmas fontes serão as que vocês utilizarão no projeto de pesquisa de vocês. Essas mesmas fontes serão as que vocês utilizarão lá no artigo final de vocês. Então, até foi feita uma pergunta também, quantidade de linhas. Quando eu faço um fichamento, eu faço o mais completo possível. Por quê? Porque o fichamento é algo que eu utilizo constantemente. O fichamento, eu vou explicar isso aqui, né, no decorrer. Mas o fichamento é uma ferramenta do pesquisador, né, para que ele possa retomar em qualquer momento da pesquisa dele. Então, não tem um número mínimo de linhas ou máximo de linhas. Façam o mais completo possível. Tudo bem? Então, muita atenção em relação a isso. Outra pergunta que chegou também foi sobre eu tenho que fazer citação direta ou indireta. O que é melhor para você? O que se torna mais fácil? Tem lá os modelos de citação direta, em formato de citação direta e citação indireta, né? Utiliza aquilo que é melhor para você. Eu, Lília,
eu tenho um hábito horroroso, horroroso. Eu adquiri isso no mestrado, que é o quê? Deixa eu ver se eu tenho. Ah, tem aqui, ó. Qualquer material meu, ele tem uns post-it, assim. Isso, eu tô falando material, né? E ele tem dentro, eu escrevo dentro. Eu coloco post-it, escrevo. Isso, assim, por quê? Porque para mim, esse material que eu vou anotando, vira o meu fichamento que eu jogo no computador. Quando eu preciso, eu recolho o fichamento e utilizo, tá? Então, é importante observar isso, tá? Entrou uma perguntinha aqui. Isso, professora, é exatamente a dúvida sobre o que seria o fichamento, né? Eu vou explicar ele melhor no decorrer, e aí qualquer coisa, Leila, se você continuar ainda com a dúvida, me chama. O 55959, que eu não sei o nome, levantou a mão. Oi, professora, boa noite. É a Boa Rosa, noite. porque eu consegui entrar pelo computador agora. Eu estava no celular, agora estou no computador. Tá. Então, professora, na questão, se for o fichamento bibliográfico, né? Aham. Poderia colocar mais de, ela disse 6 citações, mas na hora da montagem, eu preciso colocar, no caso, todas as citações lá da bibliografia, no início do fichamento, ou Não, não? a bibliografia, veja, quando você vai preencher aqui, eu não coloquei o modelo aqui, mas eu coloco para vocês para poder explicar. Quando Sim, vocês colocam aquele preenchimento inicial, é a referência do artigo, nome do certo. autor do artigo, o título do autor do artigo, né, do artigo em si. A bibliografia que é do artigo, não preciso colocar. Eu posso, e acontece muito, né? Eu pegar aquela bibliografia que está lá naquele artigo, nossa, essa bibliografia aqui é interessante. Eu posso pegar aquela referência, buscar na internet e posteriormente fazer a leitura daquele material. Isso eu posso, Certo. né? Isso é até legal vocês fazerem, porque eu sempre comento que na escrita acadêmica nada é novo, né? Assim como na arte nada é novo, na literatura nada é novo, nada é novo, né? Quem cria algo novo, né, nem são as pessoas da área de robótica, porque não é mais. Tudo é baseado em alguém. Se é baseado em alguém, eu tenho que observar também quem foi que iniciou essa conversa, né? Então, quem é que será que é a referência desse assunto? Certo. Por quê? Porque vocês vão. Isso a gente também precisa pensar no fichamento, quando eu vou buscar os artigos, quem é o pesquisador na fila do pão, né? O que é o pesquisador na fila do pão? Às vezes, tem pessoas que elas escrevem artigo, ela escreveu um artigo. Só que ele escreveu um artigo muito básico. E aí você percebe que outro pesquisador, ele já escreveu 4 artigos sobre o assunto. Ou, peraí, esse autor, esse pesquisador é um pesquisador bom. Esse é um pesquisador que vale a pena dar uma olhada. Percebe? Então, às vezes você nota que dentro de vários artigos, o mesmo nome foi citado. Vou aqui Certo. colocar o Severino, porque o Severino é o pesquisador na fila do pão, né? Lacates e Marconi também. Mas só para você observar, aonde você passar, você vai ver o nome do Severino. Então, ele é um bom pesquisador, ele é um bom autor para utilizar. Isso também, ele dá peso para o meu artigo, ele dá peso para aquilo que eu estou estudando. Tá bom? Tirei a Certo. dúvida? Sim. Ah, tá. Se eu não tirei... Obrigada, Ah, professora. professor, você não está falando minha língua, aí eu mudo a linguagem. Tá certo, Tá bom, obrigada. nada. Bom, e aí, continuando, né? Semana 3, aí a gente entra, né, na questão, que já é a próxima semana. A gente entra no projeto de pesquisa, justificativa e objetivos da pesquisa, a gente vai falar da relevância das temáticas, a gente vai falar sobre o que é um resumo, o que é uma resenha, e aí a gente tem uma aula síncrona também marcada para o dia 20 do 10. E
Na semana 4 é a entrega do projeto final, né? E o modelo também está disponibilizado lá e já veio uma pergunta, né? Se tinha um número mínimo e um número máximo de páginas. Veja, não tem um número máximo. Lília, quando eu olho um bom projeto, ele tem cerca de 12 páginas inicialmente. Quando a gente cresce esse projeto para outros níveis, né, que mestrado e doutorado, ele vai para 20 páginas, mais ou menos. Mas nesse momento, se você conseguir fazer as 8, tá ótimo. Que tem lá já toda a estrutura, tá tudo certinho, tudo, né? Já tá lá só escrever em cima do negócio e observar as orientações, né? Então, aí o último texto, que é do Gerhard e da Silveira, que elas falam sobre a questão da estrutura do projeto de pesquisa, né? A linguagem que eu utilizo, a forma de leitura, enfim. Eu vou acabar entrando no projeto na próxima semana com mais afinco. Quando eu penso em metodologia científica, eu penso em método, né? E um método lógico, né? Empregado para ciência. É óbvio que quando a gente trabalha com a área de humanas, né? Torna tudo mais difícil. Por quê? Porque aí eu tenho que verificar se eu vou dar voz para as mãozinhas levantadas. Só um minutinho, tá, gente? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou olhar o método, então eu vou olhar o método que foi escrito, eu vou olhar o método que é falado, eu vou olhar o método, como é que eu vou fazer a minha coleta? Na humanas é mais difícil essa pesquisa. Quando você tem na biológicas e na exatas, é dados, né? Os dados eles respondem, só que os dados nas humanas é mais difícil para você, são mais difíceis de você elaborar, de você reter. Por quê? Porque você precisa ter um olhar sobre uma teoria para poder puxar para a sua pesquisa, né? Então, quando a gente vem falando de metodologia científica, é esse olhar para o método, é olhar para a pesquisa, né? Gente, peraí, que tem um monte de gente esperando para entrar e a professora está aqui viajando. Liberei já. E aí, o que acontece? Então, a metodologia científica é você olhar para o método para você poder utilizar na sua pesquisa. Professora, da onde que nasce, né, a minha pesquisa, né? O que me move na pesquisa? Eu sempre comento que a pesquisa ela deve ser um ato de amor. De amor, gente. Não tem outra resposta para dar. Por que não tem outra resposta para dar? Porque é o seguinte, não existe coisa pior do que você fazer algo que você não gosta. Isso para tudo na nossa vida, para pesquisa também. Então, observem, e eu vou deixar essa reflexão para vocês inicial, que é assim, será que essa linha de pesquisa, ela toca meu coração? Ela vai realmente me trazer algo que ok, eu estou fazendo algo que eu gosto, eu quero estudar isso, eu quero falar sobre isso. Gente, só um minutinho que eu esqueci uma coisa, que agora que eu lembrei, peraí que a professora vai ter que... Olha, esqueci. Só um minutinho, gente. Professora, eu orientei eles a irem colocando as perguntas aqui no chat, que aí depois a gente vai discutindo. Perfeito, eu agradeço. Só vou pedir um minutinho, realmente, porque eu esqueci que a minha cabecinha, gente, ela é uma só. E aí, tá rolando uma semana de educação. E na semana de educação, eu sou a responsável pela emissão de certificados. Só que eu preciso liberar. Só um minutinho, desculpa, perdão mesmo. Peço perdão.
Tava toda empolgada aqui, né? Nó, tô fervor e parou o negócio de repente. Ai, professor, doida essa. Muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. E essa semana foi uma semana quebrada ainda. Tranquilo, tem muita gente com dificuldade porque nunca tinha usado o Zoom, né? Eu também estou mandando aqui o print para o pessoal, onde é que libera o microfone, onde é que ouve. Essa plataforma nova é assim mesmo. Você vê, né? A gente conhece tão pouco das plataformas. Pois é, eu tô vendo aqui que o Zoom é bacana, porque se você sair dessa tela, mas ele continua com a telinha ali do lado, né? Se mudar a tela pelo computador, bem legal. Não some, né? Muito legal, é muito legal. Bom, gente, eu vou voltar, tá? Desculpa. Agora. Bom, então, pensem nisso, né? Se essa linha de pesquisa que vocês escolheram é uma linha de pesquisa que toca seu coração, né? Porque vocês vão ficar olhando para essa linha de pesquisa durante os próximos tempos. E vão ler sobre isso, vão ter que olhar sobre isso, né? A pesquisa, ela pode sair da minha prática, nada impede que isso aconteça. Entretanto, a pesquisa, ela é sempre, né? Ela tem que estar teorizada. Então, eu tenho passado por isso para o doutorado agora, né? A minha pesquisa, ela não nasce de um momento que é acadêmico, ela nasce de uma vivência pessoal, e eu tive que pedir a licença acadêmica. E o que é essa licença acadêmica, né? Ela é você poder utilizar a primeira pessoa, né? E aí, e eu tive que pedir essa licença acadêmica. E, enfim, nem todas as instituições, elas aceitam esse tipo de licença acadêmica. E aí, a gente, às vezes, tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escreve, né? Então, mesmo que os meus pensamentos eles sejam práticos da minha vivência, de alguma forma eu tenho que teorizá-los, né? Colocar em teoria. Por quê? Porque quando se olha a pesquisa, se olha a teoria, né? A primeira base que se coloca. O Galaxy 10, A10, levantou a mão. O que eu posso ajudar? Ou não? Só foi uma mão de oi. Oi, professora. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Bem, e você? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Voltando só sobre o fichamento, eu usei algumas referências bibliográficas, mas algumas foi só de um capítulo. A senhora está entendendo? Do capítulo de um livro. De um livro, isso. E, assim, não ficou bem extenso, ficou bem detalhada o fichamento, mas aí eu pergunto para a senhora, se puder usar mais de 6 referências para fazer o projeto, pode usar ou tem que ser só as que foi usada para fazer o fichamento? Não, apresentar para nós apenas 6. O que você fizer a mais, eu não sei seu nome, meu querido. Hernando, Francisco Hernando. É Fernando? Hernando. Arnaldo, é o seguinte... Hernando, ai, desculpa. A professora é surda também, né? Então, é muita informação, a professora fica surda, fica cega também. Então, sem problema. E aí, o que acontece? Fernando, você buscar mais é melhor para você. Entendi. Você pode estender para você, mas o que você tem que nos apresentar são 6. Não, mas eu já não estou mais falando do fichamento, estou falando do projeto de pesquisa. Pode ir ao infinito e além. Tá. Eu pensei que tinha que ser só as que a gente ia usar para fazer o fichamento, tinha que ser as mesmas, só elas para fazer o projeto. Não, você pode, porque provavelmente vai crescer até chegar no projeto. Então, o projeto, eu acredito que mesmo o projeto básico, ele vai apresentar no mínimo 8 referências. Entendi. Entendeu? Então, o fichamento é só para dar um norte para a gente começar a desenvolver. Correto, né? Correto.
É isso. Tá né? bom, entendi. Muito obrigado. Nada. Outra dúvida. Faz muito tempo que eu não fazia um fichamento e geralmente fazia só de uma referência. Dificilmente era, como a senhora pediu, de 6. Uhum. E a dúvida é o seguinte, cada fichamento é um cabeçalho novo? É assim? Cada artigo Cada material é um cabeçalho, um novo é um cabeçalho. cabeçalho novo. É que eu não tenho aqui, mas anteriormente essas fichas, elas são vendidas ainda, né? O fichamento, papelaria. isso, eram fichas mesmo. Por isso que a gente Era chama de ficha mesmo. fichamento. Isso. Exatamente. Então, é por isso que a gente chama de fichamento. Então, cada novo material você colocava numa ficha nova. Tá bom? Entendi. Essa é a minha dúvida, porque quando eu fazia fichamento, geralmente era só de uma referência, mas agora está esclarecido. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Nada. Bom, então, voltando aqui para o compartilhamento, deixa eu voltar ele aqui. E aí a gente entra na questão da metodologia que eu acabei falando para vocês, a questão de método, a questão de técnica, não vou me estender muito, porque acredito que tem coisa. E o conhecimento, né? O que é conhecimento? Então, eu tenho alguns tipos de conhecimento que eles são fatores humanos, faz parte da humanidade. Então, eu tenho conhecimento que é como popular, senso comum, teológico, mítico, filosófico e científico. Então, observem o quê? Nossa, gente, chegou um pernilongo enorme dentro de casa. Oxe, olha a professora caçando pernilongo no meio da aula. De novo. Oxe, aqui é só o que tem. Eu não vou para aí, não. Professora, tem uma dúvida aqui, e aí Sim. eu só lhe interrompi, Claro. desculpa, porque o Hernando acabou de perguntar. Sim. Se a pergunta da Leda, cada referência terá uma ficha, assim serão 6 fichas? São 6 fichas, mas é no documento contínuo, né? Quando vocês fazem no Word ali, ele vem um abaixo do outro, mas são 6 fichas diferentes. Então, um fichamento para cada referência que a senhora colocou lá. Isso. Tranquilo. Então, mas aí junta tudo num único arquivo, né? Correto. É isso aí. Mais alguma? Posso caminhar? Então, estão dizendo aqui que só fizeram uma ficha. Professora. Dá tempo de correr, gente, até o dia 24/10. Tem tempo. Oxe! Era isso. Fizeram uma super ficha, porque é com conteúdo das 6. Fizeram já quase o projeto. Aí, gente, eu já estou com o projeto na mão, quase. Pode falar. Professora, então, no caso, minha dúvida é a mesma do pessoal aí também, né? Que agora fiquei um pouco na dúvida, né, em relação às fichas. Serão 6 fichas com 6 bibliografias. Isso. E será feita no Word e, no caso da montagem ali, cada tópico com a sua citação, sua bibliografia ali sendo 6. Correto. Né? Correto. Perfeito, então. Ok, obrigada. Vocês fizeram, na verdade, um resumão. Pegou todos os 6 artigos e jogou no mesmo lugar. Não é isso? Ou eu tô doida? Isso, acho que é bem isso mesmo, professora. Já acho que ela quer um resumão. Aí ficou um fichamento enorme. Ficou um resumão. Né? Eles estão perguntando... Oi, desculpa, mutei sem querer. O modelo do fichamento, porque eles têm 3 tipos de fichamento, ou usa um modelo só. Não, escolhe um modelo só e segue nele, gente. E o que é melhor para a dupla ou trio. Eu devia ter colocado um só, né? Eu preciso ser professor coração peludo, que só dá uma possibilidade, não tem outra coisa. Mas eu coloquei lá 3 modelos. Escolhe o modelo e segue aquele modelo. Não façam de modelos diferentes. Por quê? Porque isso é ruim para vocês, né? É ruim quando vocês vão posteriormente fazer a consulta do material. Um fichamento de um jeito e outro fichamento de outro. Lilian, eu gosto do fichamento que é a citação, mais a minha anotação, né? As minhas observações sobre aquela informação.
porque isso já me adianta muito quando eu vou fazer um referencial, quando eu vou retomar um determinado conteúdo, eu compreendo. Então, para mim é a melhor que tem, mas cada um tem uma escolha, né? Mais alguma, gente? Não? Caminhemos? Bom, então, o conhecimento ele pode ser classificado como popular, senso comum, teológico, mítico, filosófico e científico. A gente trabalha aqui com o científico, né? E o senso comum é aquilo que a gente adquire no nosso dia a dia, né? Aquilo que vem a partir das nossas tradições, enfim, e que é situações que não são planejadas. É instinto, né? É espontâneo, subjetivo, e aí cheio de opiniões pessoais, emoções, valores. E veja, quando a gente olha, né, para o conhecimento científico, eu saio do senso comum, eu teorizo, né? Eu coloco a teoria no conhecimento do senso comum. Esses dias atrás, nós estávamos discutindo sobre a fake news, né? Sobre as informações falsas que nos chegam. E eu comentei que lá na minha mãe, né, quando eu era mocinha, minha mãe falava assim, olha, se você estiver menstruada, você não pode lavar o cabelo. E eu sou uma pessoa que eu tenho toque, tenho toque que eu tenho que tomar banho, eu tenho que lavar cabelo. É algo meu, mas é assim, pode estar frio, pode estar calor, pode estar tudo. Tem que ser. Professor, se tomar 5 banhos no dia, você vai lavar a cabeça 5 vezes? Vou. É um inferno, falando a palavra correta. Mas é. E aí, quando a minha mãe falou isso, eu falei, gente, agora, né? Como é que eu vou fazer? E aí eu fui fazer o meu papel de pesquisador. O que acontece de verdade? Fui lá, né? Pesquisei, olhei, falei, bom, teoria não tem. Vou fazer o teste, né? Não aconteceu nada também. Então, ok. Para algumas pessoas funciona, para outras não. Então, isso é a busca do conhecimento científico, né? Você sai do senso comum e você pula para a esfera do conhecimento científico. Você teoriza isso, você busca aquilo que vai dar base teórica para aquilo que você está afirmando. Valores. Todas e todos temos valores, né? Eu acho que a tela é azul, não, essa tela é rosa, não, a tela é, sei lá, amarela, enfim, eu vou colocar uma... mas para provar que a tela é rosa, eu vou usar determinada teoria e eu vou provar que a tela é rosa, né? Enfim. Então, isso é quando a gente passa do conhecimento para o conhecimento científico. Blá, blá. E aí a gente entra no que é a ciência, né? Que é esse raciocínio lógico, a experimentação na prática, que é a investigação, observação, identificação, descrição, investigação experimental, explanação teórica de fenômenos. Evanilson levantou a mão, pode falar. Oi, professora, boa noite. Está me escutando bem? Estou escutando, boa noite. Não, professora, a minha dúvida é com relação ao fichamento, né? Já foi colocado aí que seriam 3, né? Seriam 6, e na escolha de um título, de um assunto só para os 3 fichamentos. Sua linha de pesquisa. A minha linha é 3, então seria um assunto com 6 fichamentos. Então, na sua linha de pesquisa, isso é... Então, vamos ver se eu vou deixar claro. Escolhi a linha de pesquisa X. Perfeito. Tem lá o título da linha de pesquisa. Pega aquela linha de pesquisa, eu tiro as palavras-chave. O que são as palavras-chave? São os substantivos que estão naquela linha de pesquisa. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu vou fazer o quê? Bate Google. Bate Google palavra, artigo. Porque para vocês, sites comuns não favorece a pesquisa de vocês. São artigos. Então, ou são artigos, ou são
teses e dissertações, ou são trabalhos de conclusão de curso, mas, no caso, eu acho melhor vocês irem para artigos. Vocês deixem para caminhar por teses e dissertações no período que vocês, posterior à minha disciplina, no aprofundamento que vocês vão realizar para o artigo final de vocês. E aí, o que acontece? Eu vi que esse aqui tem uma temática que atende aquele pensamento, ao meu objetivo inicial para essa linha de pesquisa, o que eu quero pesquisar, esse, escolhi 6. É esse material que vai para o fichamento. Perfeito, professor. Tudo bem? Tá bom, obrigado. Ajudei? Perfeito, obrigado. Nada. 55959. Tá ótimo isso aqui. Gente, da próxima vez, ó, a professora vai dar dica. Quando vocês entram, vocês podem logar pelo Google, pelo Gmail, e aí aparece o nome de vocês. Não, a professora vai ficar louca. O 55959. Porque, enfim, vai. É Rose. Quando você vai falar 55, é Rose. Professora, só a dúvida na terceira semana, a resenha, né? No caso, será... Não é a resenha. Não, então, peraí. O tema da aula é resenha, mas vocês não têm resenha para entregar. Então estou confundindo, professora. Desculpa, retiro a professora, pergunta. Eu achei que era para fazer uma resenha. Eles estão traumatizados com resenha, por favor, não passe essa atividade. Não. Tá bom, então. Gente, vocês têm 3 atividades, fora o avaliativo, fichamento e projeto final. Só. Ok. Tá bom? Ok. A resenha é só a discussão que eu vou trazer de uma das ferramentas que a gente utiliza dentro de nível da parte acadêmica, mas a gente não vai trabalhar com a elaboração de resenha. Eu já vi uma pergunta dessa por aí. Já estava pesquisando, professora, sobre só fazer a resenha. Tá bom. Então, aí aqui eu trago uma citação do Tartucci, né, que ele comenta dessa questão da construção do conhecimento, né, que refletir sobre o conhecimento de como ponto de partida para entendermos como se dá a construção do conhecimento, né? Então, é sempre essa questão da relação humana em relação às próprias experiências, né? Aquilo que dá dor, é prazer, é quente, é frio e outras questões. E como a teoria observa tudo isso, né? Então, por isso que é importante, né? Eu falei assim, olha, dá aquele bate-Google, porque o bate-Google, ele vai te dar um aspecto maior da linha de pesquisa. Gente, quando a gente tem uma linha de pesquisa, dentro da linha de pesquisa, ela tem um guarda-chuva de conhecimento. A gente fala que é um guarda-chuva, que embaixo desse guarda-chuva, né, é um mobile, né? Eu gosto da imagem do mobile. Você tem um mobile, ele tem os negócios lá pendurados, né, os bedego, e cada bedego é uma área de conhecimento, tá? E aí eu vou escolher um bedego para poder estudar. Por quê? Porque eu não consigo trabalhar com toda a linha de pesquisa. Não dá, é muita coisa. O Humberto Eco, ele tem um livro chamado Como se fazer uma tese. E nos capítulos iniciais, se vocês quiserem, eu até disponibilizo esse capítulo para vocês, que eu acho incrível a forma que ele fala. E isso me deu uma reflexão muito grande quando eu comecei a pensar nessa questão acadêmica, nessa questão do pensamento científico. Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo. Nossa, eu quero fazer a pesquisa sobre, né? Eu vou colocar aqui uma janela. Eu quero falar sobre o batente da janela, eu quero falar do livro, do vidro, eu quero falar do fecho, eu quero falar dos negocinhos que prende a janela, eu quero falar tudo da janela. Só que é muita coisa. E aí o Eco, ele fala assim, às vezes você tem uma constelação, mas você só vai estudar uma estrela. Então eu tenho que focar, nesse momento vocês têm que focar o que vocês querem estudar na linha de pesquisa. A linha de pesquisa já foi escolhida? Perfeito.
Já postou? Perfeito, caminha para frente. Escolheu a linha de pesquisa. O que eu realmente quero trabalhar nessa linha de pesquisa? Que tipo de olhar eu vou ter para essa linha de pesquisa? Né? Isso é a construção de conhecimento. Então, eu saio, né? Eu pego... E, importante, observem situações que façam parte da realidade de vocês, né? Não deixem que... eu vou pesquisar algo que está ali, sei lá... Não! Utilizem aquilo que está no seu dia a dia, no seu entorno, que é de fácil acesso. Né? Eu vou querer estudar as múmias no Egito. Você vai para o Egito? Não. Então, não. Né? Quando vocês receberem o meu feedback, porque quem vai fazer a verificação do projeto final de vocês serei eu. Eu já vou falar no seu projeto se ele está amplo, se ele precisa ter adequações. E isso vai ajudar, veja, é uma entrega, primeiro projeto que vocês entregam. Nessa primeira entrega, vocês vão ter informações a mais. Então, eu vou estar focando só... professora, eu tenho que entregar um projeto já pronto. É o top. Gente, não existe projeto top. Eu comento que se eu pudesse, eu refaria os meus projetos a cada entrega. Se eu pudesse ficar os 4 anos do doutorado refazendo o projeto, eu refaria. Mas não dá. A gente chega num limite que tá bom, né? Então, eu vou falar, olha, pesquisa mais tal coisa, olha, eu acho que está muito amplo. Isso lá no projeto eu vou acabar falando para vocês no feedback. Mas é importante que vocês já façam esse olhar também, tá bom? Uma hora eu termino, viu, gente? Só tem 23 slides. E aí o conhecimento empírico, né? Que é aquele do cotidiano, que muitos de vocês vão trazer, né? Que é um conjunto de opiniões, os valores, é reflexível, é verificável, é falível e inexato às vezes, né? E o conhecimento científico, ele é específico, explicitado, com um método, é real, tem ocorrências, né? É sistemático, tem verificabilidade, consegue ser verificado em outras fontes, é falível, né? Quer dizer, o que é falível? Ele pode ter alterações no decorrer do tempo, né? Eu comento que quando eu saí da escola tinha uma quantidade de planetas. Agora tem uma quantidade de planetas, satélite, um monte de coisas a mais. Então, quer dizer, né, o conhecimento ele se transforma a cada momento. Bom, produção acadêmica. A produção acadêmica requer tempo, organização, estudo e constantes consultas. Gente, para tudo é isso. Então, eu sempre comento, né? Até hoje eu fiquei bem incomodada com uma fala do palestrante, é que eu sou uma pessoa que eu me controlo no dia a dia para não ser grossa, né? Mas às vezes dá vontade de ser grossa. Ele falou assim, às vezes você vai no final de semana, toma cerveja, faz não sei o quê, fica sábado, domingo e você não consegue planejar a aula, né? Aí eu quase que eu levantei a mão e falei, moço, pode falar por você, eu planejo minhas aulas. Eu aprendi que não existe aula sem planejamento. Eu aprendi que a vida não dá para ser sem planejamento. O que é ideal, né? Principalmente para quem está construindo algo, né? O artigo. Gente, pelo menos 1 hora do dia reserva para você poder fazer estudo, fazer uma leitura. A leitura é no ônibus, a leitura é durante o almoço, a leitura é durante o jantar. Vou dormir, vou fazer a leitura, mas coloca aquele tempo. Por quê? Porque o tempo passa. Essa é a verdade. E o tempo, ele passa assim, ó. Quando você vê, já é segunda, quando você já vê, já é a outra segunda, e na hora já chegou Natal. Opa! Né? Então, a gente precisa observar isso também. Então, precisa ter organização. Não dá para deixar para a véspera, né? Não dá para pensar. Então, isso na produção acadêmica é essencial.
Vocês começam, estão dando start agora, e vou novamente, eu retorno nesse ponto. Não deixa a pesquisa parada. Por quê? Porque senão vocês vão chegar no final e não vai conseguir fazer a entrega. Vai ficar louco. A verdade é essa. No final, todo mundo fica louco. Então, façam o quanto antes. Na organização, tempo e assim vai. E aí vem, né, o fichamento, a teoria sobre fichamento. O fichamento é um método de pesquisa pessoal, pode ser organizado de várias maneiras. A sua função essencial é organizar ideias através de material consultado para a realização de uma pesquisa. Eu vou trazer, né, tem ferramentas que você consegue fazer por programas da internet, você consegue fazer no notebook já o fichamento. Porque hoje você tem uma demanda de materiais que são e-books. Então, você puxa aquela citação, já joga, já faz a anotação e já deixa tudo catalogado. Isso é incrível. Para quem é pesquisador, é essencial. Gente, não tem coisa pior do que você ter lido algo hoje, aí você não anota nada. Você escreveu. Aí você joga na pesquisa, né? Você joga no artigo, você olha, sei lá. Enfim, você joga em algum lugar. E você tem que depois buscar a referência. Você citou o cara lá certinho. E você tem que jogar na referência. Você não acha o material. Porque você já baixou tanta coisa, já está tão assim, né? O seu Dom Ludes, ele está tão sobrecarregado, você fala assim, gente, onde que eu vou achar e separar? Perde tempo. Então, o ideal sempre é, coloca já. Ah, retirou daqui. Retirou daqui, né? Quando vocês estiverem construindo o projeto de vocês até, já, ó, citei a pessoa, já jogo na referência. Não perde tempo, né? Por quê? Porque às vezes a gente perde muito tempo por falta de organização e acaba entregando algo, e eu não sei vocês, mas eu fico desanimada e chateada quando eu entrego qualquer coisa. Ah, gente, fico muito magoada. Fala, ai, poderia ser melhor, né? Puxa vida, eu me cobro. Por quê? Porque eu sei que pode ser melhor. Então, já tem a referência, deixa anotado, olha, é daqui. Quando salvar o material, salva já com o título, ou o autor, o sobrenome do autor. Coloca lá, sobrenome do autor, o título do artigo, né? Não vai utilizar, põe numa pasta de arquivados. Vai utilizar, a ser utilizado. Coloca uma pasta a ser utilizado. Isso é uma organização quando a gente está nesse meio virtual aqui, né? Não há limites, né? Então, trago lá, né? Que não há limite para se fazer fechamento, depende da coerência. Percebam se aquilo que você está construindo, ele tem uma coerência. Eu sempre comento, mas isso é coisa de língua portuguesa, né? Coerência, coesão. Eu gosto do exemplo da pizza, né? Então, vou pegar a pizza mais básica aqui, a pizza de, sei lá, mussarela. Precisa de mussarela, precisa de queijo, ela tem o quê? A massa, né? Ela tem o molho, ela tem a mussarela, ela vai ter o tomate, vai ter o orégano. Isso é uma pizza completa. Eu falo que a pizza inteira, né? E como ela é feita, tudo que tem, todos os elementos, eu chamo que a pizza é um texto, tá? E todos os elementos ali, eles são o quê? Eles são elementos coesivos, são elementos de coesão. Então, quando você tem um texto com todos os elementos coesivos, ele tem coerência. Agora, se me chega uma pizza aqui em casa, que eu pedi uma pizza de mussarela, e me veio uma pizza, não veio, sei lá, a mussarela, veio outra coisa, não é pizza de mussarela, perdeu a coerência. Tudo bem? Então, quando a gente percebam se na construção do fichamento de vocês, vocês conseguem visualizar o artigo que vocês consultaram.
Olha, tem aqui o ponto principal, os objetivos, isso aqui é importante. Não façam escolhas aleatórias. Façam escolhas que elas tenham determinada coerência naquele texto, tá? Que é a mesma coisa, né? Eu coloco aqui na minha anotação, no meu super bloco de tarefas do dia, comprar. Vou fazer meu café, vou tomar água, vou tomar meu banho, vou não sei aonde, volto. Passa lá 15 horas. Vou olhar de novo aquela anotação, comprar. Aí eu fico aqui, comprar o quê, Feliz? O que você tem que comprar que você não lembra mais que tem que comprar? Percebe? Isso é um elemento de coerência, porque não adianta você fazer assinalar um texto, ter um texto, que você não vai ter aproveitamento posterior. Entrega pro forma. Entrega por entregar. Não é esse o objetivo dessa atividade, tá bem? Bom, e organização da leitura, livros principais para estudos, aumento progressivo de leituras de estudos em áreas específicas, o registro acadêmico como arquivo de consulta para momentos posteriores, acabei falando disso aqui. Então, a gente tem tipos de fichas, o temático, de ideias, de autores, citações, leitura e trabalho. Eu sou uma professora que eu tenho problemas, vários. E para cada tipo de material que eu vou trabalhar, eu tenho um caderno. Eu já estava na reunião e meus cadernos, eles são todos, né, detalhados, com post-it, com não sei o quê, informação, eu ponho o calendário. Eu sou uma chata, eu assumo. E aí, o que acontece? A professora estava do meu lado, ela falou assim, nossa, que caderno organizado, né? Eu falei, porque se eu não tiver um caderno para cada uma das coisas que eu faço, eu me perco. E é verdade. Então, para cada uma das instituições que eu trabalho, eu abro um caderno em que eu vou trazendo todas as informações dessas instituições. Então, para a pesquisa do doutorado, eu tenho um caderno só para o doutorado. Para pesquisa de artigos, eu só tenho um caderno só para pesquisa de artigos. Mesmo que é um brainstorm, é uma coleta de ideias, eu jogo num determinado caderno. Por quê? Porque aí eu vou retomando isso, ele me torna uma ferramenta do meu trabalho diário, tá? Lendo, manuseando o livro, o texto, né? E aí, eu falei para vocês lá no início que o tempo é valioso. O tempo é valioso e a gente reaprende algumas coisas. Eu reaprendo o que é sublinhar um texto e o que é grifar um livro, né? As pessoas, eu sempre comento que existe uma cultura que é nossa, que o livro, ele é um bem tão valioso, que eu não posso riscar o livro, né? Não sei se vocês passam por essa experiência aí de o livro ele fica na estante parado, eu só leio ele, né? Não faço nada. Então, assim, a gente aprende que dentro das esferas, né, dentro da esfera acadêmica, eu preciso de tempo. Então, eu vou anotar do lado do livro, eu vou grifar, só que eu preciso também quebrar um determinado forma em mim. Por quê? Porque antes, Lilian, eu tinha o hábito de fazer o quê? Nossa, essa citação é importante. Aí eu pegava, copiava essa citação num lugar, né? E eu percebi que eu perdia um tempo enorme, né? Que era um tempo muito valioso, que eu podia estar escrevendo. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou grifar e vou anotar mesmo, vou pôr post-it. É meu, livro é meu, posso fazer o que eu quiser. É isso, gente. A gente, às vezes, tem que tornar também mais dinâmico, que as minhas anotações, elas me sirvam para momentos posteriores. Então, as fichas, elas têm as indicações bibliográficas, informações sobre o autor, um breve ou longo resumo do livro, do artigo, citações extensas, comentários pessoais. Isso vai depender, novamente, é pessoal. Gente, eu termino por aqui, eu falo pra caramba, desculpa, perdão. A professora fala mais que qualquer outra coisa. Quer abrir para as perguntas que tem aqui?
Professora, ainda estão com dúvida no bendito fichamento. Claro, vamos lá, vamos lá. Aí já passou sobre qual modelo, né? E aí eu acho que ainda tem uma pergunta aqui, são 6 referências bibliográficas. E cada referência de autores se tem que colocar as citações desses autores que foram referenciados no artigo. Não, vamos lá. Eu não sei. É que isso é uma dúvida muito comum mesmo. A referência, gente, é do artigo escolhido, tá? Então, eu escolhi o Zé da Couve. Eu vou ler o artigo, eu vou ler as informações do artigo Zé da Couve e vou falar sobre o Zé da Couve. Eu não vou falar sobre a bibliografia do Zé da Couve. Acho que eu fui clara, né? Não sei. Não sei se eu respondi. Deixa eu ver se tem outra mensagem. Eita, o pessoal falando que vai já começar a chover, porque a internet vai já cair. Ai, meu pai. Qualquer coisa tá gravado, gente. Fica tranquila que a gente... E aí, sobre a referência, né? A Tavini falou aqui que a pior coisa é perder a referência. Certeza. Pior coisa que existe. Achou a referência boa, já salva ela ali. Já tá chovendo, calma, gente. E acho que a da Graciela, que ela traz que citações que afirmem sua linha de pesquisa de cada um das 6... De cada um eu acho que ela estava respondendo para o colega, né? Ah, tá. Tá. Deixa eu ver se... o pessoal está falando que a aula foi muito boa, professora. Obrigada, gente. Eu sei que vocês estão com medo da chuva. Professora, eu vou só abrir um parêntese quando a senhora citou a questão do aproveitamento de disciplina, né? Claro, alguns importante. alunos, já há alguns processos nesse sentido, só que uma situação que tem que ser considerada quando vai ser avaliado, né, o pedido do aluno é a equivalência tanto da ementa quanto da carga horária. E aí, lembrando que a nossa disciplina de metodologia e pesquisa 1, ela tem 40 horas. Então, se o aluno já cursou 30 horas, esse mesmo componente já não tem a equivalência. Então, assim, já de antemão, eu falo para quem está aqui, que entrou com pedido, né? E aí, assim, para continuar com a disciplina, porque muito provavelmente vai ser indeferido por esse motivo, né? Além do que a gente também precisa, né? A coordenação vai precisar verificar a ementa para poder comparar, né? Então, são vários ementa, carga horária e também tem que ser do mesmo nível, né? Isso, e mesmo nível, tem que ser também de pós-graduação. Então, assim, para o pessoal e continuar aqui com a Lília, que está ótimo. Aline, tem uma pergunta da Edna sobre o fichamento. Eu vi aqui, o fichamento tipo resumo, precisa apresentar comentários? Veja, você não precisa apresentar comentários, como resumo não, mas se for um fichamento resenha, ele tem comentários, tá? Professora, então vai depender muito do tipo do fichamento que, por exemplo, o trio ou a dupla vai escolher. Isso. E aí eles vão trabalhar em cima daquela atividade que são. E aí eles vão escolher, né, ali os autores, 6 autores ali no mínimo, que corrobore com o tema deles do projeto, é isso? Isso, correto. Tá. Correto. Porque tem lá o fichamento por meio de citações, fichamento como uma forma de resumo, né? E o fichamento resenha. E cada um desses tipos, ele tem um modelo. Então, a dupla e trio, eles precisam se adequar a um modelo, para o que é melhor para eles, né? É uma ferramenta. Aí, professora, deixa eu ver se tem cada... É o Guilherme. Deixa eu ver se eu tenho uma pergunta, sai o Guilherme. Cada 6 autores tem que colocar todas as citações dos 6 autores? Professora, contextualize aí um fichamento. A senhora colocou lá determinado artigo. Aí, eu acho só para eles... Fica mais fácil se eu vou abrir aqui o documento. Melhor. Uhum. Para poder... Eu vou abrir o documento.
A Fernanda está falando aqui que metodologia nunca é demais. É verdade, eu estou também num processo de pós-graduação e estou aqui absorvendo tudo. Inclusive, fichamento é um método excelente de trabalhar com artigo, porque a gente lê o artigo, é muita coisa, então fichamento, com fichamento você volta lá, porque você lê um artigo e absorveu alguma coisa, e o fichamento é o que vai te salvar. Eu vou voltar lá porque eu sei que eu li um artigo que falava sobre isso. Sim, é isso. E às vezes você não lembra nem o autor, né? Eu vou pegar um texto base que é o de vocês aqui também. Às vezes a gente não lembra do autor, mas lembra da temática. Então, volta lá no fichamento. Porque o fichamento você pode ainda colocar o tema, né? Você pode colocar informações a mais, palavras-chave que ajudam bastante. Gente, eu vou ilustrar. E o pessoal está entrando, mas eu estou quase indo embora. Deixa eu compartilhar aqui. Eu peguei o texto do Lakatos, só para vocês observarem, né? Eu acredito que vocês estejam vendo minha tela. Então, vamos supor, né, que dentro do que eu vou pesquisar é esse texto aqui que eu vou usar, né? Então, eu já vou pegar... Ele está rodando um pouquinho. Foi. E aí, o que eu vou dar lá na bibliografia? Eu vou utilizar, né? Vocês perceberam que eu coloquei para vocês o referencial bibliográfico aqui, ó. Né? Eu já vou pegar essas informações aqui da Lakatos e do Marconi, da Marconi, e já coloco lá no início, né? Bom, eu fui lá e estou lendo, aí eu vi aqui, tem essa citação do Guimarães, que é legal, estou só dando exemplo, tá, gente? Mas não estou falando que é legal, assim, estou só aqui, beleza, vou grifar, né? Peguei essa primeira parte, o que eu fiz? Fiz arte, para variar, né? Assim, a gente faz ao vivo. Beleza, vai grifar, pôs o rosa aqui, enfim. Eu não consigo grifar. Não estou conseguindo grifar, não sei porquê. Bom, fui lá, grifei, né? Já anotei que isso aqui é importante, isso aqui também é uma citação importante, enfim. Vou lá no texto e vou escolhendo, né? O que é importante do texto. Ó. Lá no fichamento, agora eu vou parar aqui e vou compartilhar o fichamento. Eu não vou achar. Tá aqui. Acho que esse. Não, esse é o Lakatos. Tá aqui, modelo de fichamento, achei. Tá aqui, né? 3 modelos de fichamento. Então, por citações. Eu escolhi que eu vou fazer de citações. Então, eu vou colocar o nome dos estudantes, a data, que é da entrega, a turma, né? Que é a minha turma, o meu grupo. E vejam, aqui é importante vocês colocarem, principalmente quem é aluno de grupos separados. Então, eu sou do grupo do tutor tal e do grupo do tutor tal, eu já coloco do tutor tal, grupo do tutor tal. Isso é importante vocês colocarem aqui para nós, tá? E aí eu vou colocar aqui o título da obra, né? Então, qual é o capítulo, qual é a unidade, enfim. Vou colocar as informações bibliográficas desse material que eu estou pesquisando. E aí eu vou colocando as citações e vou fazendo a construção. Cada bibliografia que eu pesquisei é uma ficha dessa. Então, e aí as fichas elas vêm na sequência. Então, ficha 1, ficha 2, blá, blá, blá. Aqui tem modelos diferentes, né? Então, a ficha 1 é um modelo, a ficha 2 é o segundo modelo e a ficha 3 é o terceiro modelo. Percebendo que o primeiro modelo é de citações, o segundo modelo é de resumo ao conteúdo, né? E o terceiro modelo é de resumo, resenha crítica. A resenha crítica, ela tem comentário. O resumo, não. Eu pego aquelas informações e reescrevo com as minhas palavras. Só isso, tá?
e as citações eu retiro do texto, coloco ali, tá bom? Ajudei, será? Se não, vocês falam também, né, gente? Que a gente fala de novo. Pois é, eu ia dizer, quem quiser abrir o microfone, eu acho que deu para entender, porque O tem até o modelo. O 55959... É só para a senhora explicar um pouquinho sobre o negócio da turma. É. Entendi muito bem. Porque é o seguinte, algumas pessoas pediram, solicitaram que fazer trabalho com pessoas de outros... Então, tá com de outros grupos. Isso, essa parte eu posso até comentar, professora. Eu não sei se vocês repararam, porque os nomes dos nossos grupos... Eu sou a Aline, tutora... Deixa eu abrir aqui minha câmera para você me ver. Estou aqui meio descabelado. Eu sou a tutora da turma 4. Então, no nome de cada grupo tem lá T1, T2, T3, T4. Esse é o da turma. Turma 3 é da Josi, turma 2 é da Mari e a turma 1 da Cleomara. Então, vai fazer um aluno da turma 4, que é a minha, com da Josi. Então, é fulano, turma 4, e fulano da turma 3, que aí a gente sabe. Tá bom, gente? Só para organizar. Se tem mais de um, se tem 3, a mesma coisa. A gente deu essa possibilidade de fazer assim, porque a gente tem casais, né? A gente tem alunos que são casais, tem colegas que residem no mesmo bairro, ou trabalham na mesma empresa, ou moram na mesma cidade. Então, a gente entendendo que tem essa questão de deslocamento, de dificuldade com a internet. Então, a gente aceitou que vocês fizessem duplas ou trios com esse pessoal que é conhecido. E aí, quem não é conhecido vai ter que fazer com o desconhecido. No caso, meu, a professora Josiane, acho que é. Aqui a Josi aí na sala também. É. Sou eu, Rose. Eu vivo fazendo pergunta para a professora direto. É. Eu preciso tirar minhas dúvidas, esse é o momento, né, professora? Peço desculpa da senhora se eu fico enchendo o seu saco, às vezes, altas horas da noite. Não. Pode fazer pergunta sim. Se a gente não sabe, a gente... Peraí, a gente vai fazer pergunta para a professora Lília. É isso. Aí a professora então, Lília vai fazer assim, não sei, peraí que eu vou pensar. O Franco está perguntando aqui sobre a tutora da turma 1, é a Cleomara, ela reside em Mucajaí, né? Eu, a Josi e a Mari, a gente mora em Boa Vista mesmo. Em Mucajaí, a gente tem uma problemática muito grande com a questão, né, da internet, então eu creio que ela não tenha conseguido entrar aqui. Mas, Franco, se tiver alguma pergunta, pode deixar aí no chat também, tá? Ou mandar diretamente para a coordenação do curso. Posso até deixar aqui meu contato, vou anotar aqui, quem quiser mandar para mim também. Que às vezes a gente recebe mensagem de alunos de outras turmas, né? Às vezes ele não está conseguindo falar com o tutor, pode mandar, pode... Ixi, eu errei aqui, peraí, gente, não é esse meu telefone. Pode mandar mensagem para outro também, que a gente passa para o colega, né? Às vezes é complicado essa questão da internet, professora. Eu entendo. Gente, ficou dúvida importante. Na hora que vocês enviarem o fichamento, cada um da dupla e do trio faz a postagem individual. Ah, professora, mas é o mesmo fichamento da dupla e do trio. Sim, é. Mas em sistema deve ficar registrado, cada um fez o seu envio, tá bom? Okay. É isso. Isso. Essa dúvida também a gente está colocando. Eu digo postem, porque como tem colegas de outra turma, então posta do colega da turma dele, posta na sua, todo mundo posta. Todo mundo posta. Porque o que acontece? Quando nós somos avaliados enquanto curso do EAD, eles verificam o material que é enviado. Então, pode dar uma não conformidade no curso, se tem alguma questão, né? Então, é importante aí de vocês postarem, deixar tudo certinho, porque vocês também são coautores desse curso, né? Então, a gente tem que ter a participação de todos e todas. Gente, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Se faltou alguma coisa, vai ficar para a semana que vem, ou qualquer coisa me pergunta lá no fórum de dúvidas que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Professora, eu vou aproveitar aqui rapidinho a sua sala só para perguntar, né, para ver se ainda tem alunos sem dupla ou trio. Muita gente assim, eu queria fazer só porque eu gosto de fazer só.
e tal. Eu digo, gente, a gente tem que aprender a conviver, a socializar. Trocar ideias. A nossa pós-graduação, ela iniciou com foram ofertadas 200 vagas. Vocês sabem que vocês concorreram. E aí a gente matriculou 160 alunos. Então, vocês imaginem que 160 alunos, a gente precisaria de 160 orientadores. É muito trabalho. Então, assim, não é possível fazer o trabalho individual. Isso já foi previsto no PPC do curso. Quem ainda não tiver ou quiser ter acesso, pode pedir do tutor o PPC para dar uma olhada, para ver as disciplinas, ementa, enfim. Então, não é possível fazer sozinho. Depois que acabarem as disciplinas, lá para o meio de julho do ano que vem, a gente vai estar no processo de contratação dos orientadores de TCC de vocês. Então, assim, é importante que já faça de dupla, já faça de trio, porque aí um ajuda o outro. Eu digo, 2 cabeças, 3 cabeças pensam melhor. Então, assim, às vezes a gente quer fazer só porque eu quero fazer do meu jeito, e aí não vai ser possível. Vamos tentar, então, quem ainda não arrumou sua dupla, seu trio, aí vamos nos organizando para poder fazer o trabalho. Com certeza é melhor, ainda mais quando um mora na cidade, quando o outro mora na outra cidade, e aí um tem mais tempo, o outro está com a internet melhor, então ajuda. Então, eu falo assim que ajuda sim, fazer de dupla, fazer de trio. Tá bom? Então, quem ainda... E é um respiro também, né? Porque com certeza, o pessoal está vindo aí numa quantidade de informações, entrada no curso. Gente, é tudo adaptação, né? Quantidade de material, leituras, aí a pessoa não estava acostumada e tem que se adaptar, e atividade. Quando você pega uma disciplina que você pode fazer em dupla, faça! Né? É ótimo, gente. É ótimo ter ali com quem dividir a angústia. Eu quero fazer sozinha, vem para minha dupla que eu vou fazer sozinha, mas você vem para minha dupla, tá? Né? Ué. Professora, aí surge uma pergunta no caso da defesa, como a gente for fazer a defesa do TCC, vai ser online também, né? E cada um já pensou, depois de estudar aí 1 ano e meio à distância, não pode. Então, isso tudo já está previsto. Gente, eu vou pedir para minhas colegas disponibilizarem os PPCs nos grupos delas também, para vocês verem como que já está tudo descrito isso aí. Então, assim, vai ser online, a gente vai ter que reunir, aí vai ser um trabalho, ó, porque é muita banca. Ainda bem que vai ser banca, assim, muita gente, a gente espera que vocês não desistam. Eu sei que às vezes não é fácil, eu estou aqui, ó, eu estou em pós-graduação, eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho um cargo de gestão, eu tenho criança pequena, assim, é uma loucura a vida de todo mundo, então não desistam, né? Eu sei que às vezes, eu já queria entrar no conteúdo de empreendedorismo, porque eu sou empresária, microempreendedora, porque eu quero empreender, eu quero aprender, eu quero ganhar dinheiro. Calmem, porque vai aparecer, a gente vai ter ainda muita disciplina mesmo mais específica do curso, professora, porque muitos aqui não são professores, a grande maioria, né? Então, quando eles viram o nome Educação Empreendedora, eles fecharam os olhos para a educação, só enxergaram empreendedora. E aí depois estão aperreada, eu não conheço esse conteúdo, eu nunca vi isso aqui. Então, gente, tenham paciência, a gente tem muito conteúdo bacana, a gente está adequando também, cada professor que entra, a gente fala que a turma é muito diversa, né? São várias formações, mas que todo mundo tem a mesma intenção, né? De aprender, de aprofundar sobre empreendedorismo, seja para usar na área da educação, seja enfim, na iniciativa privada, mas assim, não desistam, a gente espera ter muitas bancas aí, ter muito trabalho mesmo quando chegar nesse período. Inclusive, a professora Lília pode voltar sendo orientadora. Olha aí a sorte de quem vai pegar ela. Já sabe, eu já conheço, vai fazendo, é isso. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês, espero vocês no dia 20, né? Tutores, pode avisar que essa gravação, ela vai, daqui a pouquinho, ela sobe já para a plataforma, depois eu compartilho com o Dumont para ele poder fazer o arquivamento da gravação, mas ela já sobe a gravação daqui a pouquinho, eu já mando lá no canal do YouTube e já aparece o link do YouTube para o estudante, para ele poder rever até mesmo as orientações aqui passadas.
Gente, fiquem bem, um bom final de semana, né? Igualmente, professor. E eu acho que eu sempre comento, isso eu falo com os meus orientandos, que quem dá oportunidade na vida sou eu mesma, né? Sou eu que me dou a oportunidade de fazer um curso, sou eu que me dou a oportunidade de fazer estudar, sou eu que... E, gente, a vida, ela é agitada para todo mundo. Todo mundo trabalha, todo mundo tem problema, todo mundo, né? Todo mundo tem falta de dinheiro, todo mundo, tudo falta, né? Todo mundo tem problemas. Só que como a gente gerencia esses problemas e as oportunidades que me dão, são os momentos em que eu faço o meu crescimento profissional, pessoal, profissional e propriamente enquanto pessoa, ser, né? Porque eu sou um ser em construção contínua. Então, às vezes falta tempo, falta forma, mas quem dá esse tempo sou eu. Atrás. Né? E aí não... eu pegava e chamava o nego, né? Aí o nego vinha e começava a mexer ali na... E aí, e aí já foi. E aí o que acontece? Quem dá essa oportunidade sou eu mesmo. E essa oportunidade que me faz crescer e faz criar outras oportunidades. Isso é o mais importante, né? Gente, fiquem bem. É isso. Obrigada aos tutores que estavam aqui. Gratidão, né? Obrigada, isso. Professora Lilian. E a gente se vê no dia 20, tá bom? Obrigada, gente. Tá bom, obrigada, professora. Ótima aula. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Bom final de semana. Aproveita aí o sábado.